acho que a arte e a espiritualidade são dois elementos que estão intimamente relacionados, né? Talvez em algum momento da história, seja por influência do racionalismo ou do iluminismo, a gente acabou importando a ideia de que a fé é algo racional, né? Como se fosse uma série de doutrinas que precisamos incutir na cabeça, memorizar e reproduzir. Mas quando a gente olha para a narrativa bíblica, a experiência com Deus ela é muito mais ampla, né? Envolve todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos, nossos afetos. Então é corpo, mente, coração. E eu acredito que a arte é um bom meio de nos lembrar que somos humanos, de que Deus criou um mundo bom, com cores, gostos, cheiros, né, texturas, para que a gente experimente isso e com todo o nosso ser a gente possa adorar o Deus Criador, que se revela por meio da criação, que se revela por meio da humanidade, se revela por meio do seu povo e do seu Filho. E a arte, acredito que é um meio de nos conectarmos com essa boa criação de Deus, de pegar algo, uma matéria bruta, né, uma madeira, pegar uma árvore e transformar isso em algo que seja útil para o ser humano e de alguma maneira aponte para o Deus Criador. Se a gente pensar naquilo que a Bíblia fala, que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Deus se manifesta por meio das coisas criadas. E o que a gente faz por meio da arte é pegar os elementos da boa criação de Deus e transformar para um outro contexto no qual a gente pode refletir, admirar, onde somos confrontados, às vezes por uma peça de arte. Meu engajamento e envolvimento mais com as artes, ela foi acontecendo de modo meio que acidental, assim. Não foi algo pensado ou planejado. Eu me lembro que fui talvez muito influenciado pelo meu avô, que ele era desenhista. Me lembro também de um primo que gostava muito de desenhar heróis, quadrinhos, coisas desse tipo, e eu ficava fascinado com a capacidade dele de criar coisas dessa natureza a partir da sua própria imaginação e reprodução daquilo que ele via. E eu queria, de algum modo, imitar aquilo, né? E isso me levou a cursar curso de desenho industrial, de design gráfico, onde eu pude ter mais contato com esse mundo, esse ambiente, né? E como eu também estava bastante envolvido com a igreja desde sempre, na verdade, de algum modo eu queria trazer esse elemento estético para dentro da realidade no qual eu via que carecia. E durante algum tempo isso ficou um pouco adormecido e foi logo no início da pandemia que todo mundo enclausurado e fechado. Eu acredito que muitas pessoas começaram a dar vazão para os seus angústias e anseios fazendo coisas criativas, né? E para mim foi uma dessas experiências de algum modo dar vazão a uma certa ansiedade, angústia, e de algum modo aquilo despertou para mim assim, como que Deus estava presente nos pequenos detalhes, né? De uma semente germinando, de algo nascendo que não estava ali, de uma flor brotando após um longo inverno que a gente estava vivendo, isso fora do Brasil. Isso me despertou para começar também, de algum modo, voltar a criar, né? E experimentar com o linóleo, com a xilogravura, que é uma técnica que, para mim, me remete não apenas ao meu lado criativo, mas também me faz pensar nas minhas próprias limitações. Porque eu, durante muito tempo, fiquei acostumado a trabalhar com computador, e com computador apenas como designer, e o computador ele te dá possibilidades infinitas, né, em termos de ferramenta, criação, modificação. Se você faz um erro no computador, facilmente você consegue reverter. E com o linóleo não é bem assim. E acho que isso foi um processo pedagógico interessante para mim, para perceber que eu precisava ter paciência e calma naquilo que eu estava produzindo e aprender a lidar com as próprias limitações do material que eu estou utilizando.
Então não posso fazer linhas de qualquer jeito, os movimentos são mais limitados. E os erros também acabam fazendo parte do processo e até mesmo da estética daquilo que a gente está fazendo. E muito da beleza, acredito, da xilogravura tem a ver com essas imperfeições e pequenas falhas que você vê que foi feito por uma mão humana e não por uma máquina, onde está a beleza dela, onde cada peça sai única, ainda que seja uma técnica de reprodução de imagens, mas cada impressão sai com uma textura diferente, com tons diferentes. Então isso de algum modo me lembra que eu continuo sendo humano, continuo sendo limitado, continuo sendo falho, mas que pela graça de Deus a gente é encontrado e pode ser usado por Ele para alguma coisa nesse mundo, talvez trazer alguma dádiva, alguma riqueza, algum dom para a nossa existência, por meio de onde a gente está.